Introdução para o início do episódio. O objetivo dessa aula é simples. Ao final dessa lição, você deverá entender como a qualidade é controlada durante a soldagem, porque limpeza, temperatura e sequência de soldagem são tão importantes e como inspetores identificam problemas antes que eles se transformem em defeitos caros e difíceis de reparar. Desculpe, sem recursos visuais nesta série, apenas áudio. Então coloque seus fones de ouvido, aperte o play e vamos acompanhar o que acontece enquanto a soldagem está sendo executada. PEC Aula 5B. Controle da qualidade durante a soldagem. Olá e bem-vindo de volta ao nosso curso de inspeção visual. Na aula anterior, falamos sobre o passe de raiz e os primeiros cordões de solda. Vimos por que essa etapa é considerada a fundação de toda a junta soldada e por que tantos defeitos importantes começam nos primeiros minutos da fabricação. Na aula vamos continuar acompanhando a soldagem enquanto ela acontece, porque a qualidade não é criada apenas no início da junta. Ela precisa ser mantida durante todo o processo. Existe uma ideia equivocada bastante comum. Muitas pessoas acreditam que, se o passe de raiz ficou bom, o restante da solda praticamente se resolve sozinho. Infelizmente, isso não é verdade. Uma solda pode começar muito bem e ainda assim desenvolver problemas durante os passes seguintes. Por isso, a inspeção continua durante toda a fabricação. O inspetor não está apenas avaliando o resultado final. Ele está observando o processo enquanto ele acontece. Falando sobre limpeza entre passes, ou interpass cleaning. Esse é um dos hábitos mais importantes para a produção de soldas de qualidade. Após cada passe, escória, respingos e outros resíduos devem ser removidos adequadamente antes da deposição do próximo cordão. Parece algo simples, mas uma limpeza inadequada pode aprisionar escória dentro da solda. E uma vez que o próximo passe cobre a região, o problema fica escondido. Muitos defeitos que aparecem posteriormente em ultrassom ou radiografia começaram com uma limpeza deficiente entre passes. Por isso, inspetores experientes observam essa etapa com bastante atenção. Outro item importante é a verificação do pré-aquecimento. Na aula anterior, falamos sobre a necessidade de atingir determinadas temperaturas antes do início da soldagem. Mas existe outro detalhe. A temperatura precisa ser mantida durante o trabalho. Em determinadas aplicações, deixar a junta esfriar excessivamente pode alterar as condições previstas pelo procedimento. Por isso, o inspetor verifica periodicamente as temperaturas especificadas. Não se trata apenas de atingir a temperatura uma única vez. Trata-se de manter as condições exigidas pelo procedimento. Isso nos leva a outro conceito importante: a temperatura entre passes, ou interpass temperature. Dependendo do material e da aplicação, podem existir limites mínimos e máximos. Se a temperatura estiver muito baixa, determinados problemas metalúrgicos podem surgir. Se estiver excessivamente alta, outras propriedades podem ser afetadas. É por isso que procedimentos frequentemente estabelecem faixas aceitáveis. O inspetor verifica essas condições para garantir que o processo permaneça dentro dos limites aprovados. Agora vamos falar sobre sequência de soldagem. Em muitas estruturas, a ordem dos cordões importa, e importa bastante. Imagine uma estrutura grande sendo soldada sem qualquer planejamento. As tensões começam a se acumular, as peças começam a se movimentar. O alinhamento começa a mudar, a distorção aumenta. Por esse motivo, muitos procedimentos especificam a sequência de deposição dos cordões. O objetivo é distribuir tensões e controlar deformações. Quando a sequência de soldagem, ele não está apenas seguindo uma regra administrativa. Ele está ajudando a controlar o comportamento da estrutura. Falando em comportamento da estrutura, precisamos discutir distorção. Todo processo de soldagem envolve aquecimento e resfriamento. O metal expande, o metal contrai, e essas movimentações geram forças. Se essas forças não forem controladas, a junta pode se deformar. Tubulações podem sair de alinhamento. Estruturas podem empenar. Componentes podem ultrapassar tolerâncias dimensionais. É por isso que inspetores acompanham continuamente o desenvolvimento da solda. Quanto mais cedo a distorção é identificada, maiores são as chances de correção. Outro aspecto fundamental é a conformidade com o procedimento, ou Procedure Compliance. O procedimento aprovado existe por um motivo. Ele representa condições previamente avaliadas e qualificadas.
Quando o soldador altera variáveis importantes sem autorização, os resultados deixam de ser previsíveis. O inspetor verifica se o processo correto está sendo utilizado, se os consumíveis corretos estão sendo utilizados, se os parâmetros estão dentro das faixas estabelecidas e se os requisitos do procedimento continuam sendo atendidos. A inspeção durante a soldagem de parte, uma verificação contínua de conformidade. Agora vamos olhar a situação pela perspectiva do inspetor. O que ele observa durante a produção? Mais coisas do que muitos imaginam. Ele observa a aparência dos cordões, observa a limpeza, observa o comportamento do soldador, observa a preparação das áreas seguintes, observa a evolução da junta, observa sinais de problemas antes que eles se transformem em defeitos. Um inspetor experiente desenvolve uma espécie de radar para situações fora do padrão. Algo parece diferente, algo parece incorreto, e isso normalmente leva a uma investigação mais detalhada. Também existem hábitos de soldagem que aumentam significativamente o risco de defeitos: limpeza inadequada, pressa excessiva, ignorar o procedimento, má preparação entre passes, descuido com temperaturas, mudanças improvisadas na técnica. Nenhum desses fatores garante que um defeito irá ocorrer, mas todos aumentam o risco. Por isso, bons inspetores observam não apenas a solda, eles observam o processo que produz a solda. Existe uma frase muito utilizada em programas de qualidade: você não pode inspecionar qualidade dentro de um produto. Você precisa construir qualidade dentro do produto. A inspeção durante a soldagem representa exatamente essa filosofia. O objetivo não é esperar o término dos trabalhos para descobrir problemas. O objetivo é acompanhar a fabricação e reduzir as chances de que esses problemas ocorram. Talvez a principal lição desta aula seja esta: a qualidade da solda não depende apenas do passe de raiz. Ela depende da disciplina mantida durante toda a fabricação. Limpeza, temperatura, sequência, controle dimensional, conformidade com o procedimento. Tudo isso influencia o resultado final. E pequenas falhas repetidas várias vezes podem produzir problemas significativos. Antes de encerrarmos, vamos juntos. A limpeza entre passes é essencial para evitar inclusões de escória e outros defeitos. O pré-aquecimento e a temperatura entre passes devem ser monitorados. A sequência de soldagem influencia tensões e distorções. A conformidade com o procedimento deve ser mantida durante toda a fabricação. O inspetor observa continuamente o processo de soldagem. Maus hábitos de fabricação aumentam a probabilidade de defeitos. E a inspeção durante a soldagem busca controlar a qualidade antes que os problemas apareçam. Agora que a solda está concluída, é hora da inspeção final. Até a próxima.